Olá, amigos da Amazônia, chegamos com mais um programa Caminhos da Amazônia no seu Amazonsat. E no programa de hoje você acompanha o 5º curso produzido e promovido pelos pesquisadores da Embrapa Amazônia Ocidental sobre criação de peixe em tanque escavado e ainda a produção de milho verde no município de Presidente Figueiredo. A gente volta já. No 5º curso produzido e promovido pela Embrapa sobre criação de peixes em cativeiro em tanques escavados, você vai acompanhar todo o processo de transferência de tanque para a engorda. Você vai perceber que é muito importante cuidar do transporte para evitar mortalidade de alevinos. Amigo piscicultor, a fase de recria ou formação de juvenil foi concluída. Qual a próxima atividade que você vai ter dentro da sua piscicultura? O manejo, ou seja, o manuseio. Vamos manusear esse juvenil para o viveiro de engorda. O manuseio e o transporte dos peixes para o viveiro de engorda também merece atenção especial. Se bem feito, vai permitir que não haja mortalidade e também vai permitir que esses peixes voltem a se alimentar mais rápido. Esse manuseio dos peixes deve ser feito sempre pela manhã, na parte mais fria do dia. Nesse horário, o tanque de recria ou de engorda vão estar com a temperatura bem parecida. E também os peixes vão estar acordando, com o metabolismo mais lento ali, mais fácil de se manusear. Deve ser feito da forma mais rápida possível, para acabar sempre pelo período da manhã. Caso o sol esquente muito, ou os peixes comecem a vir muito facilmente para a contagem, para o manuseio, esse peixe está ficando cansado. Nós paramos o manuseio e continuamos na semana que vem. Toda água de manejo deve ser acrescida de azul de metileno e de sal. Se você não tiver azul de metileno, somente sal. Não se faz transporte sem sal. É recomendado colocar 6 gramas de sal para cada litro de água. Esse sal vai melhorar a produção de muco do peixe, melhorar a água e fazer esse peixe chegar menos estressado ao tanque de engorda. O sal deve ser utilizado em todo o manejo com peixe, inclusive nas biometrias mensais que a gente faz para corrigir a quantidade de ração a ser fornecida. Antes de se iniciar o transporte dos juvenis, é importante saber exatamente a quantidade de peixe que vai se transportar para aquele viveiro. E no transporte, é da hora que pega os peixes para colocar na caixa ou no saco de transporte, tem que ser conferido todos os peixes para não correr risco de fazer superlotação ou sublotação de viveiro. Os peixes são contados um a um até chegar na quantidade que foi prevista para aquele tanque. Temos que ter um grande cuidado de não maltratar esse peixe, não ferir esse peixe, para que ele tenha o mínimo de mortalidade possível, geralmente 0, e para que amanhã esse peixe esteja comendo de novo. Principais erros: horários quentes. O manejo deve iniciar cedo, com o nascer do sol. Manejar os peixes com o sol alto e, consequentemente, água quente vai causar mortalidade. Não utilizar sal. O sal é um item obrigatório no transporte dos peixes. A falta dele na água de transporte pode deixar os peixes fracos e suscetíveis a doenças. Ao final da recria, é necessário que se tenha o peso médio dos peixes que irão passar para o viveiro de engorda. Para isso, pesa-se 100 peixes para tirar a média, e essa média vai servir para a população toda. A produção de milho verde no Amazonas está abastecendo as pomonharias de Manaus e ainda a produção de milho verde no município de Presidente Figueiredo. A gente volta já. A safra de milho 2019 e 2020 no Amazonas chegou a 153 mil toneladas do fruto. Pesquisadores da Embrapa e produtores de Presidente Figueiredo estão conseguindo uma produção inigualável para milho verde. Tudo isso você acompanha na reportagem de Miro Tavares e William Cardoso. Presidente Figueiredo, distante de Manaus, 107 quilômetros pela BR-174, que liga a capital do Amazonas a Boa Vista, capital de Roraima. Aqui na estrada de Balbina, quilômetro 39, nossa equipe do Caminhos da Amazônia visitou a propriedade do agricultor
José Luiz Damião, que é um dos maiores produtores de milho verde do município. Ao todo, são 7 hectares plantados. Ele trabalha na terra firme, com as variedades AG 1051 e BRS 3046, desenvolvidas pela Embrapa da Amazônia Ocidental, e são resistentes às pragas. O plantio foi todo mecanizado e os tratos culturais são seguidos rigorosamente. Mesmo assim, Luiz Damião diz que as dificuldades enfrentadas são muitas. Muito difícil, porque nós estamos numa região norte. Primeiro, nós não temos tradição agrícola. Segundo, os insumos, as coisas, vêm tudo de fora. E às vezes a gente precisa de alguma coisa e não tem. Já aconteceu de faltar adubo no mercado. A gente não tem adubo, e o milho precisa de adubo e precisa adubar no dia certo. A gente já teve problema com isso. Teve problema com semente. A semente que vem aqui, vem uma semente que o lote já estava meio condenado, eu acho. A gente plantou, não nasceu. Né? Teve problema, vários fatores. Nessas coisas a gente precisa do mercado de fora. Isso é muito ruim para a nossa região. Outra, não temos tradição agrícola, que é um problema sério. E outra, logística também, são complicadas aqui devido à distância. São esses problemas que tem na agricultura aqui. Mas a gente tem que ter força de vontade para a gente passar esse obstáculo. Eu sei que tem condições de plantar em terra firme já o milho, né? E tem que dar atenção, totalmente atenção a vários fatores, porque o milho, ele é, aqui nessa região aqui, ele dá na média de 70 dias, 70, 75, depender dos tratos, depender também do clima, né? E também o mercado em Manaus não tem assim uma coisa constante, porque a gente vê no mercado só o milho quando está na época que a várzea produz, que enche de mercado o milho em Manaus. Aí o preço vai lá para baixo. Tem época do ano que não tem condição, não planta milho, porque a várzea enche e ninguém planta milho e Manaus fica à mercê sem milho. Segundo dados do IDAM, Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, o maior produtor de milho do estado na safra 2019-2020 foi o município de Inhamundá, com 23.332 toneladas. Presidente Figueiredo produziu 1.170 quilos. A produção total do estado foi de 153.815 toneladas. É consumida no mercado interno amazonense. Antes de trabalhar com milho, seu José Damião cultivou outros tipos de alimentos. Eu gosto muito da agricultura. Primeira coisa, tem que gostar. Segundo, vai para tal hospital, pode ser qualquer cultura, passa. Nada é perfeito. Mas o milho foi um desafio, porque aqui onde eu estou plantando, antigamente era banana. Produzia banana aqui. E o banana é uma família que anda. E a banana chegou no tempo que ela andou tanto aqui que ficou ruim de até de manobrar com ela. Aí nós pegamos, acabamos no bananal, tentamos plantar mamão. Aí tivemos problema da semente de mamão. Aí desistimos do mamão. Quando nós vimos uma matéria da Embrapa, nós abraçamos, fomos lá pegar informação e começamos a plantar milho. Milho, batata doce e agora macaxeira. O plantio é feito em linha. São usadas 4 sementes por metro, com espaçamento de 25 centímetros entre elas. Já a distância de uma linha para outra varia de 70 a 80 centímetros. Na propriedade do agricultor Luiz Damião, a produção chega a 280 sacas por hectare, o que dá 28 mil espigas de milho. Mas o objetivo é chegar a 40 mil por hectare. O técnico agrícola Fernando Pantoja diz que não é fácil produzir milho verde em terra firme, mas os resultados têm sido satisfatórios. É um desafio. Por quê? Porque o estado do Amazonas, na verdade, ele não é um grande produtor de milho e, por isso, alguns produtos, algumas técnicas não foram desenvolvidos para o estado do Amazonas. Por isso é que nós temos hoje o convênio com a Embrapa, em que nós estamos desenvolvendo tudo isso. O nosso interesse aqui é uma produção familiar, tá? Com vistas à produção do pequeno agricultor, para que permita ele ter um ganho e uma melhora na questão alimentar do próprio produtor.
Do plantio à colheita, o milho verde normalmente demora 90 dias, mas na propriedade do agricultor Luiz Damião, a espiga com os grãos está pronta para a colheita em 72 dias. O que dá esse tempo de colheita hoje é a questão da luminosidade, tá? Como na nossa região aqui os dias são mais longos, ele antecipou a colheita. Mas isso aí você não precisa fazer nada para que ele... Claro, precisa fazer as adubações, tudo, mas em termos vegetativos ele produz realmente com 70 dias, 72. A ideia aqui é pegar as áreas já antropizadas, tá? E transformar aquela área que está abandonada lá, que o pequeno agricultor não está usando, ele pode preparar, né? Preparar o solo. O calcário é fundamental, o milho ele responde, se você não calcarear a área ele não vai produzir. Tá certo? Então a ideia é justamente essa, é pequenas produções de milho. Não vale a pena hoje no estado do Amazonas, você não vai conseguir com o milho lá de fora, derrubar a mata para fazer a implantação de grandes áreas de milho no estado do Amazonas. O ideal é trabalhar já com as áreas já antropizadas, já desmatadas, as capoeiras velhas, né? Os cuidados contra as pragas devem ser constantes. Tem que ficar de olho em duas coisas aqui. Primeiro, a largata do cartucho, tá? Que ela ataca, e a questão do mato, da erva daninha. Isso aí ele vai impactar se você não tiver um combate, tá direto em cima, olhando, e dá o combate a essas duas coisas, você não vai conseguir produzir milho. Você vai produzir, mas em pequena qualidade em pequena qualidade, tá? Monitorar o aparecimento ou não da lagarta do cartucho, que é uma praga que ela raspa e perfura as folhas, que ele deve consultar uma orientação técnica para, se ela aparecer, para fazer a aplicação de defensivos, né? A pesquisa da Embrapa, que possibilitou o plantio escalonado do milho verde em terra firme, você vai conhecer um pouco mais depois do intervalo. O Caminhos da Amazônia volta já. A produção de milho verde no Amazonas está abastecendo as pomonharias de Manaus e o mercado tende a aumentar devido a investimentos e pesquisas e novas tecnologias no setor. Veja na reportagem de Miro Tavares e William Cardoso. O cultivo do milho verde em terra firme possibilita a produção o ano todo, o que é uma boa vantagem em relação a quem produz em área de várzea, que normalmente é de 6 meses. Nós fomos procurar a Embrapa e o nosso não era o milho. Nós fomos atrás de informação sobre macaxeira e batata doce. Aí lá nós tivemos contato com um pesquisador lá, com o agrônomo Inocêncio, e ele que deu a ideia. E aí nós resolvemos apostar, tentamos, fizemos uma parceria com ele, na Embrapa. Ele deu a assistência no começo e nós fomos vendo que estava dando certo e introduzimos o milho verde, para trabalhando com milho verde escalonado, e uma experiência do plantio o ano inteiro, o ano todo em terra firme, que não tinha o milho todo irrigado. Foi muito difícil porque nós temos dificuldade em todos os sentidos, desde a adubação, a semente, os produtos para controle de praga. É muito difícil a gente conseguir. E informações também de plantio aqui na Amazônia, né? Do solo, do preparo, a própria irrigação. Nós temos ainda dificuldade de fazer a irrigação. Nós até diminuímos o tamanho no período de verão para poder dar conta da irrigação. E para falar a verdade, até hoje nós ainda estamos acertando o plantio. Claro que hoje nós dominamos muito mais, já não tem as mesmas dificuldades, quando tem algum problema, a gente já sabe qual foi o problema. Inclusive agora, esse que eu te relatei do verão, que nós vimos que era falta d'água, diminuímos a área para poder irrigar, e aí o milho vinha na quantidade, na qualidade que a gente sempre produz aqui, né? Hoje eu digo que é muito gratificante, não só pela venda, pela aceitação, o prazer da gente estar aqui e ver os pés de milho, a gente plantar, ver ele desde pequenininho germinando e chegar na época da colheita, a gente ter aquela colheita que a gente almejou, que a gente se preparou para
preparou a terra, preparou tudo para produzir e chegar nesse ponto. É muito satisfatório, muito gratificante mesmo. Foi esse estímulo lá da Embrapa, que ele que nos provocou, em bom sentido, fazermos a experiência de plantarmos em terra firme o ano inteiro. E para isso nós precisaríamos investir na irrigação. E a gente não tem tantos recursos, né? Então a gente o recurso que está entrando do milho, nós estamos investindo no milho. Claro que a gente tem as parcerias aqui da FEAM, que financiou, nós tínhamos um trator velho, mas a gente trabalhávamos com ele, agora já temos um trator, já temos uns implementos, melhorou muito para trabalharmos na produção, e a irrigação também. Então aos poucos nós vamos aumentando, trocando, melhorando, nós estamos cada vez procurando aperfeiçoar. Nunca paramos e nos acomodamos, não, esse sistema está bom, não. Estamos procurando o que dá de melhor e dentro das condições nós estamos fazendo. Mas tinham algumas limitações para conseguir produzir esse milho verde durante o ano todo, como por exemplo a limitação hídrica, por falta de água durante alguns períodos do ano. Aqui na região a gente não tem restrição de temperatura e nem de luminosidade para produzir o milho verde. Então tinha essa restrição hídrica. Daí que surgiu a ideia de se avaliar junto com os parceiros a produção de milho verde durante o ano todo. E assim foi feito avaliações mensais, plantios até 2 a 3 vezes por mês, em que foram avaliadas essa produção de milho verde durante o ano todo. E para suprir essa demanda hídrica, foi suplementada a água por meio de irrigação nos meses mais secos do ano. E agora essa foi a primeira fase do trabalho, e agora nós estamos numa segunda etapa desse projeto lá com o Damian, em que a gente já descobriu da possibilidade de produção durante todos os meses do ano, que ele consegue fornecer essa matéria-prima no comércio de Manaus o ano todo. Então agora a nossa próxima etapa nesse trabalho é avaliar novas cultivares híbridos desenvolvidos pela Embrapa para a produção de milho verde. Porque para se produzir o milho verde, não são as mesmas cultivares, as mesmas sementes plantadas em relação à produção do milho em grão. A produção do milho verde são sementes diferentes, específicas. Porque para o milho verde, os grãos são mais amiláceos, mais macios, são apropriados para o consumo in natura, diferentemente do milho em grão, que o grão é mais do tipo duro, semiduro, para beneficiamento de rações e entre outros produtos aí do milho em grão. Então agora nós estamos fazendo esses testes com essas novas cultivares, testes da Embrapa, a variedade BRS 3046, que é uma cultivar da Embrapa. Nós estamos testando nas condições do Amazonas, para ver se ela se adapta ao solo e ao clima da região. E também estamos fazendo a inoculação para fornecer nitrogênio para as plantas de milho. Essa é por meio do inoculante líquido, que a ideia é substituir a adubação nitrogenada no plantio do milho verde. Então esses 2 testes que a gente está fazendo agora nessa segunda fase do trabalho. O pesquisador da Embrapa destaca a importância da produção do milho verde para a região amazônica e a agricultura familiar. O milho verde é um produto muito interessante para a região amazônica, principalmente para pequenos e médios produtores da região, que ele possui um valor agregado que é comercializado em espiga, diferentemente do milho em grão, que há necessidade de se fazer uma secagem, armazenamento, beneficiamento desse milho. O milho verde já tem esse valor agregado e essa facilidade de comercialização dele, sem muita fase de beneficiamento e armazenamento. Então isso facilita bastante e ajuda muito os pequenos produtores que têm pequenas áreas, e o milho verde é muito interessante essa comercialização da espiga, né? A cultura do milho verde, por ela possuir esse valor agregado, essa questão de vida de prateleira mais curta, é interessante o produtor, o pequeno produtor que for produzi-lo, fazê-lo dessa forma, de forma escalonada. Divide a sua área. Nesta semana eu vou fazer um plantio de uma parte da área, na outra semana eu vou fazer um plantio de outra parte da área.
e assim ele tem matéria-prima e produto para ser comercializado por mais tempo. Porque senão o que pode acontecer, que é comum às vezes a pessoa planta uma área muito grande e acolhe de uma vez só, quando vai comercializar, muito produto, muita oferta, cai o preço. Então isso é uma forma, ele escalonando, é uma forma de ele garantir o mercado e garantir bons preços. Outro ponto importante que eu gostaria de destacar aqui é que no cultivo do milho verde escalonado é interessante se fazer a rotação de cultura. O produtor ele não pode por muito tempo, por mais de um ano, fazendo esse plantio escalonado, semanalmente ou mensalmente, vai depender das suas condições, né, de tamanho do produtor também, sem fazer a rotação, porque ele precisa produzir uma leguminosa no intervalo entre a produção de milho para haver ciclagem de nutrientes, reduzir algumas pragas, o ciclo de pragas, de doenças que possa ocorrer na cultura do milho. Então essa diversificação em rotação de culturas também é importante ele fazer. Antes de qualquer iniciativa, o agricultor deve conhecer a área em que pretende plantar. O primeiro passo que ele deve fazer é coletar a amostra de solo, fazer a análise do solo, levar para um laboratório para verificar a fertilidade e as condições químicas do seu solo, para verificar a necessidade ou não de fazer uma correção química com calcário, corrigir esse solo, e também verificar a quantidade de adubação que ele deve fazer na hora do plantio, que é a adubação com NPK, com nitrogênio, fósforo e potássio. Essa é a análise de solo que vai dizer a ele a necessidade e a quantidade desses adubos aí que ele deve colocar. Sempre lembrando que 2 meses antes do plantio ele tem que fazer a calagem, a correção do solo. E também outro tato cultural importante que ele deve fazer é o controle dessas plantas daninhas, que é a interferência dessas plantas que reduz a produção e a produtividade do milho. Esse controle ele tem que ser feito no máximo 35 dias após o plantio, porque a partir daí já há competição e interferência. Outros tratos culturais importantes é a adubação nitrogenada de cobertura. O milho ele é uma planta que demanda muito nitrogênio para crescer e para produzir as espigas e os grãos. Então a gente faz também a adubação nitrogenada parcelada em 2 vezes. Quando a planta está com cerca de 20 dias após o plantio e também aproximadamente cerca de 40 dias após o plantio. A gente faz normalmente essa adubação que o Damião vem fazendo aí com a ureia. Então ele faz a adubação no plantio, NPK, controla as plantas daninhas usando herbicidas registrados ou por meio de capinas. O importante é a área estar limpa, e também as adubações de cobertura com nitrogênio. A colheita do milho verde é feita toda semana. A saca com 100 espigas é vendida a R$ 70 para pamonharias de Manaus. Essa parceria entre quem planta e quem comercializa é de suma importância para o agricultor e também para o empresário, que vai beneficiar o milho, transformando-o em pamonha, canjica, bolo e milho cozido, entre outros alimentos, pois ele tem a garantia do fornecimento do produto e da qualidade. E a gente já trabalha há mais de 2 anos com o José, né, agricultor de Presidente Figueiredo. A gente compra o milho verde dele, né, e beneficia aqui em Manaus e vendemos nas nossas lojas. A gente possui hoje 4 lojas aqui em Manaus. A gente faz essa compra direta, até porque para manter a nossa qualidade dos nossos produtos, com milho com sementes de qualidade, um produto que chega fresquinho na nossa fábrica, com menos de um dia ele já é beneficiado. E como o milho é um produto muito perecível, né, então é muito importante a gente trabalhar com milho recente, com milho novo, e a gente beneficia o milho e vende a pamonha, canjica, milho verde, bolo de milho aqui em Manaus. O milho verde ele é muito perecível, então assim a qualidade do produto está muito ligado ao produto ser fresco, ao produto ser colhido na época certa, no dia certo. Então assim muda muito a qualidade do produto quando ele é colhido e já beneficiado na fábrica com pouco dia ou horas de colhido, né? Para o consumidor final o produto muda 100%. É colhido de manhã, ele já faz esse transporte em 2 horas, já está na nossa fábrica. E chegando na nossa fábrica já é beneficiado, já vai para o consumidor final. Essa parceria é muito importante
e tem que ser desenvolvida pelos nossos governadores, pelos nossos políticos, né? E desenvolver a agricultura familiar aqui em Manaus, porque gera emprego, gera renda, movimenta a economia e é muito importante para a sociedade, para a indústria em si, que não tem que pegar produto de fora, milho de fora, o milho de fora não chega legal, não é a mesma qualidade. Então, assim, é muito importante ser desenvolvida essa cultura de plantar as matérias-primas, né? Não só de milho, como mandioca, como feijão, aqui no estado do Amazonas, né? Só tem a ganhar o consumidor final e a indústria também, né? Após o trabalho, chegou a hora de degustar um pouco das delícias feitas com o milho. Eu achei uma maravilha, muito boa e a gente sente que é saudável. E é uma polenta melhorada, já disse aí, ó. Muito ótimo, faz bem para a saúde, né? E fortalece a gente. A gente deve comer bastante polenta, ou pamonha, ou polenta. É uma polenta melhorada. Achei gostoso, sim. Tá muito bom, isso mesmo. E este foi o seu programa Caminhos da Amazônia de hoje. E os nossos cenários naturais de hoje foram a Fazenda Jiquitaia e a Igrejinha de Cavaco aqui em Rio Preto da Eva. Nós voltaremos no próximo programa, se Deus quiser.